Leia pergunta sobre o Sr. e a Sra. Brown, e o NPC reage com emoção, passando a contar a ele uma história original que foi modificada. A Testa ouve, mas reage com nojo ao ouvi-la. O NPC menciona que é a missão mais complexa que já ouviu, mas também a mais absurda ao mesmo tempo. No entanto, o Proto argumenta que foram os humanos que venceram a guerra, então não faz sentido. Mas o NPC diz que os humanos venceram por um milagre. Vendo o NPC muito sério, Leia decide investigar aquele boato. Ele tenta obter mais informações, descobrindo que há uma testemunha do paradeiro dos Browns ou do que aconteceu com eles. Porém, o NPC se recusa a contar, a menos que ele compre algo dele. O Proto acaba comprando um novo mosquete para si mesmo barganhando. Em seguida, ele segue para seu novo destino, onde a testemunha está. Mas, para teleportar, ele tem que pagar 80 de prata, o que deixa ele entregue em lágrimas. Quando ele chega lá, ele vê um NPC errante sendo incomodado por algumas crianças. Leia deduz que é uma missão e decide passar por enquanto, até que ele complete a missão de encontrar informações sobre os Browns. O protagonista chega a uma taverna da qual ele teve que fugir, porque absolutamente todos os NPCs olharam para ele com olhos de "eu vamos te matar". Ao sair de lá, Leia continua procurando por um certo Lepanto, que foi a testemunha do que aconteceu com o Sr. Brown. No entanto, parece que ninguém naquela cidade o conhece. Alguém sugere que esse cara poderia ser um marechal da cidade, mesmo sem as duas mãos, mas nega o fato de tê-lo visto. O Proto não tem escolha a não ser procurar esse Lepanto com apenas a pista de que ele participou da guerra humana demoníaca. Além disso, revela-se que ele foi quem propôs que a Sra. Brown trocasse os humanos para lutar ao lado dos demônios. Porém, Leia percebe que com informações tão vagas não conseguirá convencer Brown e acabará perdendo tudo o que conquistou no primeiro dia. Mas Leia apenas começou. Vendo e ouvindo que ninguém naquela vila parece saber de Lepanto, não consegue evitar sentir uma grande frustração. Ele acreditava que seria fácil descobrir seu paradeiro. Encorajando-se a continuar sua busca, Leia é surpreendido pelo NPC que ele viu quando chegou na cidade. O protagonista pergunta quem é o cara, e é um louco que o convida para brincar de guerra. No entanto, algo chama a atenção do Proto. Ele não consegue sentir quando o cara se aproxima dele. Por isso, assume que é Lepanto. Ele pergunta o que aconteceu com seu braço esquerdo, e o louco chama seu escudeiro para passar seu almoço, Confir. Mando que é Lepanto. Leia fica emocionado por poder dar veracidade ao boato que ouviu. Leia ia perguntar sobre os 3 escudeiros quando, de repente, Lepanto corre para brincar de guerra. O protagonista não tem escolha a não ser segui-lo, mesmo que o maluco Lepanto seja muito rápido. Ele reconhece que é um veterano de guerra e que não é um homem simples. O protagonista não tem mais nada a não ser exclamar os nomes de Mr. Brown e Mrs. Elizabeth, chamando a atenção de Lepanto. Ao parar, Lepanto se vira para Leia e o avisa para correr, pois Brown vai atirar nele. Leia fica assustado, pois não sabe o que ele quer dizer. Lepanto foge, mas começa a chorar. Leia descobre que ele sofre de estresse pós-traumático e desiste de questioná-lo. Então, decide procurar mais informações. Leia chama a atenção de Lepanto cozinhando alguns carnitas assados, um plano que dá certo. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Os dois se sentam para comer, e quando Leia quer falar com ele, o louco diz que eles ainda estão na guerra e que devem conversar depois de comer. Lepanto quer ir para a guerra, mas Leia menciona que eles devem pedir ajuda a Brown e Elizabeth. No entanto, Lepanto diz que não vai voltar e declara-se inimigo dos humanos. Ele denunciou a traição e foi punido em lugar deles. Leia assume que vai conseguir mais informações dele, mas o louco começa a pular e correr em direção ao campo de batalha. Leia aceita acompanhar e segue para a batalha. Ao chegar no local onde ocorreu a guerra, Leia percebe que é um campo cheio de monstros. Mas ele se assusta ao ver que não verificou o nível dos monstros e que não deve enfrentá-los e desperdiçar as balas que lhe restam. No entanto, Leia enlouquece e avança contra os monstros, enquanto o protagonista fica confuso.
Teve que detê-lo e dizer-lhe que os desarmados foram deixados para trás. Então ele ataca os monstros e consegue eliminá-los todos. Então Lepanto o parabeniza por quão bom ele é e diz que ele se tornará um grande mosqueteiro como ele. Ainda estava falando, Leia teve que mandá-lo para o silêncio e se propõe a cercar o campo para ir direto para o fragmento do Demon King. Lepanto segue a ideia e Leia segue o jogo, mas de repente o protagonista é parado por um encontro com seu amigo BME, que estava caçando. Mas parece estranho porque essa área é perigosa se você não tomar cuidado. Lepanto fica animado ao ver um lagarto de Lizard, mas Leia está confuso porque o BME Academia está em um lugar completamente oposto a esse lugar, além de estar sozinho. Então ele não entende o que está acontecendo. Leia especula que ele deve ter subido muitos níveis para estar caçando sozinho, ao que BME afirma isso. E BME de repente afirma isso, além de reconhecer o equipamento que o protagonista carrega, o que surpreende porque seu primo teve dificuldade em identificá-lo. Leia e BME falam, mas o protagonista assume que BME esconde algo. Mas no final da conversa, BME decide se juntar à busca pelo Proto, o que excita Lepanto. Leia teve que explicar que ele é um pouco ruim da cabeça, mas nisso aparecem mais monstros. Então BME resolve mostrar suas habilidades, facilitando a caça de monstros, o que surpreendeu o protagonista, pois custou a ele matar aqueles monstros. Então BME propõe descansar até que suas habilidades esfriem, mas ele permanece alerta, o que chama a atenção do Proto porque não há chance dos monstros reaparecerem, já que ele subiu para o nível 33 naquela caçada. Ele assume que não é uma área para baixo nível, então ele pergunta a BME qual é o nível dele, e BME diz a ele que é nível 51. De repente, Lepanto começa a correr e parece começar a recuperar a lucidez, mas BME informa ao protagonista que eles estão entrando em uma área do morto-vivo. Lepanto, depois de correr, prostra-se e começa a vagar em sua memória e parece voltar, mas nesse momento os zumbis aparecem. Leia e BME tiveram que cortar suas pernas para derrotá-los, e quando tudo parecia ter normalizado, os membros da Guilda do Sol Nascente aparecem, aparentemente perseguindo BME. BME avisa os protagonistas para fugirem, mas porque Lepanto está em choque, ele não poderá fugir, além de ter uma conta com essa guilda, algo que surpreende Leia. BME começa e Leia prepara os do Sol Nascente. Os membros da guilda ameaçam BME, exigindo que ele entregue tudo vivo ou morto, mas Leia dá um tiro na cabeça do líder daquele grupo, o que surpreende os jogadores que não tinham visto uma arma de fogo no jogo. Enquanto eu preparo ataques venenosos, os jogadores do Rising Sun respondem aos ataques de BME, sendo mais rápidos. De acordo com BME, Leia faz o que pode, mas não poderá segurá-los por muito tempo. E enquanto recarrega, ele é atacado por um jogador. Então Leia teve que realizar um ataque de baioneta lutando contra o jogador da guilda, enquanto outro jogador ataca Lepanto e parece tê-lo acertado diretamente, o que frustra Leia, que pensa que acabou de perder a missão. Mas do pó, Lepanto aparece perguntando quem eles estão. Tendo recuperado sua sanidade, pergunta ao Proto se eles são seus inimigos. Leia, nem baixinho nem preguiçoso, afirma que sim, e ele ataca e sem nenhuma dificuldade elimina um dos jogadores inimigos. Os outros jogadores atacam contra ele, mas Lepanto diz a eles que os demônios iriam rir da sua lentidão com o Griatis. E com a mão nua, ele consegue se livrar de todos os inimigos de BME e Leia, concluindo chamando-os de lentos. Leia e BME ficam surpresos, e BME diz ao Proto que ele quer um NPC como ele. Lepanto se curva ao Proto e agradece por tê-lo ajudado, pois graças a isso ele não se perdeu em sua loucura e morreu por causa disso. Ele então reaparece à investida de Lepanto, mas a espada é de luz, o que espanta o protagonista. E foi assim que Leia completou a missão e subiu de nível. Então Lepanto fala para o protagonista que suas memórias foram manipuladas para que ele não espalhasse nada sobre os Browns, e revela que o culpado era o mágico Ronsek, mágico do Conselho Militar do Terceiro Corpo. BME o reconhece como o atual inimigo do reino de Fibial. Ele também diz a ele que os registros do que aconteceu com eles estão nos arquivos reais. Então Leia se preocupa porque não tem como entrar no palácio.
Lepanto pede desculpas a Leia por não poder acompanhá-lo, pois se aquele ato de Rote descobrir que ele ainda está vivo, ele certamente o matará. Então ele lhe entrega uma moeda de ouro para a testa.